Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Só gostaria de confirmar se agora vocês estão me escutando. Eu tive um problema com a internet. Sim, senhora. Ai, que bom. Desculpem o atraso. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo certo. Tudo. Então vamos lá. Gente, na matéria de vocês, na turma de vocês, até a hora que eu acessei, eu tinha recebido 5 atividades. E aí eu queria saber como que vocês estão indo com essas atividades, como que vocês estão sentindo. Alguém já começou a fazer, já leu o conteúdo? Eu vou começar, que eu tava passando mal essa semana aí pra trás. Aí eu vou começar essa semana. Tá bom. Gente, um pedido que eu vou fazer aqui para vocês é o seguinte: como vocês têm nomes repetidos, tem 2 Vitor, às vezes, tem 2 Lucas, eu vou pedir que vocês coloquem o nome e o sobrenome de vocês. Assim eu consigo dar presença lá na lista da web aula, tá bom? Como que faz? Não, qualquer coisa aqui. Tem que sair. Não, não precisa sair, não. Aqui no chat, se você colocar só no chat mesmo, seu nome e sobrenome, já ajuda bastante. Ah, sim. Tá Beleza. bom? Aí só coloque o nome e sobrenome de vocês, que aí depois eu me encontro. Ó, eu vou começar hoje falando um pouco sobre o nosso curso. Aqui no AVA, como que funciona, porque ainda tem algumas pessoas que estão com um pouco de dificuldade para acessar. E aí, eu vou entrar um pouco no curso, tá? Bom, eu acho que já deu tempo da maioria acessar. Se, por um acaso, daqui a pouco eu vou começar a apresentação e eu não vou conseguir aceitar de imediato. Se vocês perceberem que tem algum aluno, algum amigo de vocês tentando entrar na sala, só me deem um toque ou pode ligar o microfone de vocês e falar, professora, estão tentando entrar, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar a minha tela. Gente, só por aviso, essa aula está sendo gravada, tá bom? Então, só por
Nós estamos acostumados já. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente tem a nossa... Deixa eu ir para a página inicial para ficar mais fácil. Que é o nosso cronograma. A gente está um pouquinho apertado com a SAP, com a primeira SAP, que é para entregar até o dia 30. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem lá no AVA, que eu vou respondendo, vou ajudando vocês. Então, a gente dividiu o nosso curso em 2 unidades curriculares. A primeira é Organização e Controle de Documentos, que é do dia 16/8 até o dia 14/9. E depois a gente tem a UC de Rotinas Administrativas, que vai ser do dia 15/9 até o dia 3/11. Na primeira UC, a gente tem a primeira SAP, que é do dia 16/8 até o dia 30/8, em 2 atividades. E na SAP 2, que é do dia 23 até o dia 6 de setembro, com 3 etapas. Aí depois, quando finalizar essa unidade curricular, eu vou desabilitar ela, tá? No dia 14, é a última vez que vocês encontram ela aqui no AVA de vocês, e eu coloco disponível a UC de Rotinas Administrativas. Nessa UC de Rotinas Administrativas, a gente tem 3 SAP, que são divididas em etapa 1, 2 e 3. A SAP 1, eu coloquei do dia 15/9 até o dia 30/9. A SAP 2, do dia 27/9 até o dia 14/10. E a SAP 3, do dia 4/10 até o dia 21/10. Vocês podem perceber que nas 2 SAPs a gente tem uma semana até acabar essa SAP. Até acabar a unidade curricular, na verdade. Então, dá tempo ainda, se vocês tiverem dúvida ou alguma coisa, se tiver acontecido alguma coisa, a gente tem tempo de organizar e prorrogar um pouquinho o prazo de entrega, tá? É muito importante dizer que nesse curso, as SAPs, elas não são avaliativas, elas são formativas. Então, elas servem mais para vocês entenderem bem o conteúdo e verem se está ficando alguma dúvida, se precisa pontuar alguma coisa de um jeito um pouco mais fácil. E aí, depois, a gente tem a avaliação, que eu vou liberar para vocês no dia 18, e ela fica disponível até o dia 3 de novembro. Caso por algum motivo vocês não vão bem, precisem refazer, a gente tem uma avaliação de recuperação. Mas eu espero que vocês passem de primeira. E aí depois, no nosso cronograma de web aula, a gente tem aqui que toda quarta-feira a gente vai ter um encontro das 19 às 19h50. Esses encontros, eu coloquei aqui o web conteúdo, web dúvida, mais para ter um leve controle. Mas a gente pode tirar dúvidas na mesma web e assim a gente vai se adaptando. Em primeiros passos, eu coloquei aqui, talvez vocês já tenham percebido, é bem provável, mas só para relembrar. O plano de estudo, ele é um modelo de como vocês fazem para facilitar, para dividir o conteúdo de vocês na hora de estudar. E aí, o guia do aluno, eu já desabilitei, porque ele era mais sobre o que é o curso, o que a gente conversa um pouco aqui, é uma coisa mais criteriosa, assim. E aqui no guia de acesso à estante virtual, vou até clicar para vocês verem como que funciona. O Matheus está com a mão levantada. Pode falar, Matheus. Boa noite. Eu só queria sanar dúvidas sobre envios de atividade. Eu acho que algumas pessoas também têm alguma dúvida sobre isso. Ah, tá. Eu vou falar. Vou chegar lá. Tá bom? Ah, sim. Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Aqui em Guia de Acesso à Estante Virtual, quando a gente clica, ele é um tutorial de como faz para vocês acessarem os livros do Senai. E aí, a gente tem... Eu vou clicar só para vocês
verem o caminho todo. Nesse guia, se vocês vierem aqui, ó, série gestão, qualificação básica, assistente administrativo. Esses são os 3 livros, os livros completos que vocês vão usar para o assistente administrativo. No conteúdo do curso, a gente tem o conteúdo, mas ele é um pouco mais resumido, ele é mais básico. Aqui, ele vai ser bem mais trabalhado. Aí, primeiro, a gente está trabalhando essa UC, e aí depois a gente trabalha o C2, volume 1 e volume 2. Então, por enquanto, foquem nesse primeiro conteúdo aqui da UC01, que é o que a gente está usando até o dia 14/9. E também vocês podem se basear neles para fazerem as SAPs, tá? E é isso. Aqui, se você clicar, vai pedir para você entrar. Pode ser que vocês consigam acessar com o e-mail de vocês no Senai, ou vocês tenham que criar um cadastro. Para criar o cadastro é bem simples, é só para vocês terem acesso mesmo. Pode ser com o e-mail que vocês usam mais, não precisa ser do Senai. E aí é só preencher aqui os dados de vocês e aí enviar, vocês vão ter acesso a tudo normal. Vocês têm acesso também a esse conteúdo num aplicativo chamado Senai Livros. E aí vocês podem baixar, e aí quando vocês baixam esse livro, vocês não precisam nem de internet para acessar eles. É tipo Netflix, quando você baixa um filme ou uma série, ela fica lá. Então você pode assistir e não precisa mais de internet. E aí depois, o guia de envio de atividades, ele vai mostrar um passo a passo de como que faz para enviar. Mas eu vou mostrar isso aqui agora para vocês, para ficar mais fácil de entenderem. Então, vamos lá. Em comunicação, caso vocês tenham uma dúvida que vocês querem compartilhar também com os amigos de vocês, a gente tem aqui dúvidas de conteúdo, que até já teve participação do Gabriel, e tem dúvidas gerais. Dúvidas gerais é do tipo, professora, eu não estou conseguindo acessar, tem alguma coisa? Aí os nossos monitores conseguem responder vocês também. O conteúdo do curso. Deixa eu só ver aqui que... Não. Aqui em conteúdo do curso, vocês vão ver o conteúdo virtual, organização e controle de documentos. E é aqui que se encontra a apostila de vocês para estudo. E aqui a gente apresenta um pouco como que funciona. Essa setinha aqui, gente, ela faz ficar uma tela maior. No celular de vocês, eu sei que em alguns dá problema para acessar esse conteúdo. Então, para a gente facilitar, só aqui ele mostra um pouco. Ele fala que a gente tem 2 situações de aprendizagem, como que vai funcionar o C, e aí ele tem uma leve contextualização do problema da SAP, que é aquela que eu postei lá no nosso tópico de avaliação. Então, ele tem um problema que o Pedro ele tinha que resolver um problema na MobileCom, que eles estavam lotados de documentos fora de lugar, precisava organizar isso, e eles pedem como que você faria esse roteiro, como que seria uma forma de vocês organizarem isso. E aí ele vem com o problema. Então, ele pede para você fazer um roteiro diagnóstico, como que vocês vão fazer essa organização, e depois um roteiro de fluxograma, para construir um fluxograma de cada etapa. Então, aqui ele vai explicar um pouco o que é cada coisa, como que funciona. Nessa atividade... Não é nessa. É na segunda atividade, até alguém me levantou a questão que no uma resposta estava incorreta. Então, quando vocês forem colocar em prática, eu já coloquei lá, mas só para deixar bem claro. Aqui, quando você clica em organograma, ele dá como incorreta e dá como correta fluxograma.
Só que não é. É essa a resposta certa, tá, gente? É organograma. Mas a gente vai falando mais sobre isso lá um pouco mais para frente. É só para deixar bem claro aqui, porque às vezes vocês vão avançando no conteúdo e aí fica devendo isso para vocês, vocês ficam perdidos. Mas aí essas atividades que a gente tem aqui no situação de aprendizagem, que é aqui etapa 1 e 2 e 3. A gente eu coloquei disponível para vocês lá no tópico de avaliação. Vou mostrar para vocês agora. Então, aqui, eu já deixei separado a UC que a gente está usando, que é o C de Organização e Controle de Documentos. E aqui eu não coloquei nada ainda, porque a gente só vai começar a fazer dia 15/9. Então, por enquanto, foquem só nisso aqui. Vocês vão ter que clicar em Desenvolvimento SAP e baixar o documento que está aqui. Quando vocês baixarem, já vai aparecer uma... Aqui eu estou aberto a da Latifa. Mas é de... Enfim, vai ser uma folha dessa que vai aparecer para vocês, com o contexto do problema. E aí depois vocês salvam essa atividade e colocam para mim aqui, ó. Envio SAP 01. Para enviar, é só clicar em adicionar tarefa. Vocês vão colocar o arquivo aqui, ou vocês arrastam o arquivo e colocam, ou vocês clicam nesse quadradinho aqui, enviar um arquivo, escolher um arquivo. E aí escolhem o arquivo que vocês querem mandar. No caso aqui, eu coloquei um qualquer só para vocês verem. Mas é só vocês enviarem e salvar mudanças. Ah, professora, eu enviei o arquivo errado. Como que eu faço? Editar envio. Escolhe o arquivo aqui de novo. Você seleciona, exclui. E coloca um arquivo de novo. Ok? E aí, envia o arquivo. E salva a mudança. E aí, vocês fazem isso tanto na 1 quanto na 2. É a mesma coisa, o modelo é o mesmo. E aqui em pesquisa de opinião, eu vou pedir para vocês acessarem quando a gente estiver finalizando o curso, que é para vocês falarem o que vocês acharam, como que foi. É mais para dar a opinião de vocês mesmo. Em biblioteca, a gente vai colocar aqui, por exemplo, eu tenho a aula inaugural, que foi o que a gente apresentou na primeira aula, lá no começo. E aí, depois, eu vou acrescentar aqui as nossas web aulas. Então, eu vou colocar aqui, vou subir no YouTube e colocar o link aqui para vocês acessarem, tá? Então, eu mando tanto para o AVA de vocês em mensagem, que às vezes vocês recebem no e-mail, mas eu vou colocar aqui também, que é só vocês acessarem, que vocês conseguem assistir. Em relação ao AVA, eu vou só parar de compartilhar. Em relação ao AVA, vocês têm alguma dúvida? Deu para entender como que faz para enviar essa atividade? Agora ficou claro. Ficou claro? Mais alguém, se tiver alguma dúvida? Então, eu vou continuar com o conteúdo, gente. Agora, eu não vou conseguir ver mais se tem alguma notificação aqui, porque eu vou começar a apresentação no PowerPoint, tá? Então, se vocês quiserem, podem ligar o microfone e falar, professora, queria falar alguma coisa. E aí vocês podem falar.
E se tiver algum aluno querendo entrar, vocês me avisam também, por favor. Bom, como eu falei, a gente está entrando no módulo de organização e controle de documentos de assistente administrativo. E depois a gente vai estudar rotinas administrativas. Mas afinal, o que é um assistente administrativo? Às vezes vocês perguntam para que serve, o que eu vou fazer. Então, aqui a gente colocou um pequeno contexto do que é. Então, o assistente administrativo, ele trabalha na área administrativa de uma empresa, auxiliando quem faz a parte administrativa. Então, ele vai trabalhar em atividades rotineiras e no controle e gestão financeira. Ele vai coordenar atividades administrativas, financeiras, de logística da unidade. Ele organiza arquivo, controla recebimento e remessa de correspondências e documentos, redige carta, gerencia informação. Então, tudo que for essencial para a administração da empresa, muito provavelmente o assistente administrativo vai estar relacionado. Até em parte que seja sigilosa. Então, ele vai servir para auxiliar e gerenciar toda a parte de administração da empresa. Ele consegue exercer essas atividades com uma certa autonomia, mas ele sempre vai ter que responder para alguém. Ele sempre vai ter que passar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, para alguém que é da supervisão, que é ou de uma gerência ou de uma coordenação. E aí, essencialmente, a gente vai falar de documentos. Documentos são todas as informações registradas, independente de onde ela seja. Pode ser físico ou eletrônico. Físico poderia ser livro, uma folha de papel qualquer, poderia ser um livro. Então, e aí no eletrônico a gente vai para e-mail, vídeo, enfim. E aí esse documento ele vai servir para consultas e pesquisas e muitas vezes eles vão servir para comprovar alguma coisa. Professora? Oi. Desculpa atrapalhar, mas acho que você esqueceu de colocar para apresentar. Ah, olha só, tá vendo? Peraí, gente. Obrigada pelo aviso. Quem que falou comigo? Foi a Raíssa. Obrigada, Raíssa. Por nada. Moral, tá? Parabéns, velho. Nem reparei isso. Então, ó, vocês estão vendo aqui? Então, eu vou voltar só um pouquinho, só para vocês lerem comigo, tá? Então, ó, é um profissional que ele vai trabalhar na área administrativa e vai ser responsável também por ajudar a organizar ali a administração com os superiores. Um documento, ele Oi. Licença. Esse slide você irá compartilhar para nós? Posso compartilhar. Eu não tinha pensado nisso, mas eu posso compartilhar sim. A aula vai ficar gravada. Então, de qualquer forma, vocês vão ter acesso à aula, mas eu posso passar assim para vocês. Show, obrigado. Então, gente, aqui um documento, ele serve até como uma comprovação de algo. Por exemplo, vamos supor que a Raíssa falou que eu não dei essa aula. E aí, eu vou lá, mostro que teve uma gravação, vamos colocar que o meu documento vai ser a gravação dessa aula, e vou mostrar que teve a gravação, que eu mostrei o conteúdo. Então, isso é um documento. Então, normalmente, esse documento ele tem uma informação importante que vai servir para consulta, pesquisa e até para comprovação de alguma coisa. Eles podem vir como forma de rascunho. Rascunho é algo que eu vou ali adaptando, vou fazendo até chegar numa parte definitiva. Quando eu chegar em algo definitivo daquele documento, ele se torna um original. E aí, quando eu preciso fazer algumas outras unidades dele, eles se tornam as cópias. As cópias sempre são originais. E aí, o formato é a configuração do documento. A espécie, como que essas informações estão alocadas. Então, a gente tem... Eu vou ter ata de reunião, eu vou ter certidões. Então, tudo isso é como que elas são identificadas. Então, as informações que estão ali alocadas
é o que é aquele documento. Ele vai ser um memorando, uma circular, e aí a tipologia vai ser um conjunto. Então, eu tenho um conjunto de certidões, um livro de certidões. A parte de fonte de informação é como que elas são apresentadas. Elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. Nas primárias, elas servem para consulta interna departamental. Então, vamos supor, numa escola, os professores passam algumas coisas para a coordenação, mas isso não sai dali, não sai da escola. Então, isso são as partes primárias. Vamos supor que eu trabalhe com varejo, numa empresa muito grande. Eu vou recolher dados anteriores para a gente fazer uma projeção de como serão as vendas da nossa empresa. Então, eu posso colher dados tanto de economia, quanto dados de como que foi o ano anterior, para a gente ver se realmente eu vou conseguir fazer algo na próxima ação, digamos assim. E as terciárias vão ser os conteúdos reduzidos, que eles já foram analisados, e aí eu vou ver, tal informação vai ser importante, tal informação não é. Eu faço uma análise de, houve um crescimento, eu vou tentar resumir ao máximo de informação e deixar aquilo o mais mastigado possível para eu passar para a minha gerência. Então, para a minha gerência não perder tempo analisando aquilo de novo. Aí a gente vai ter os documentos internos e os documentos externos. Os documentos internos são aqueles que a gente usa ali no departamento ou na empresa, que, como, por exemplo, uma ata de reunião. A ata de reunião, ela vai definir cada detalhe que aconteceu naquela reunião. Quem levantou a mão, quem falou alguma coisa, o que de importante foi dito e se teve alguém querendo, vamos supor, eu dei a opinião que a aula precisava durar 2 horas. E aí alguém falou, não, mas eu acho que 2 horas vai ser demais, é um pouco cansativo. Eu acho que a gente pode reduzir isso para 1h30. E aí isso vai sendo anotado nessa ata de reunião. Então, cada documento, ele vai ter um certo, como eu posso dizer, uma característica. Então, isso também está lá na nossa apostila, vocês podem ler. E aí eu não vou entrar muito em detalhe para não prolongar demais a aula e a gente não conseguir terminar essa parte do conteúdo. Mas tudo isso está entre os conteúdos 1 e 3. 1 é só a introdução. O 2 e o 3 são as partes de conteúdo mesmo. E os documentos externos são aqueles que não fazem parte apenas do meu setor, apenas da minha empresa. Eles podem servir também para passar para prestadores de serviços, por exemplo, ou fornecedores. Então, eu tenho um contrato com alguém que não é da minha empresa. Eu faço um protocolo de recebimento de alguém que não é da minha empresa. Então, tudo isso eu vou passando para outras pessoas. E aí, aqui, a gente tem a triagem e distribuição de documentos, que vem a ser a gestão dos documentos. Essa é a parte muito importante quando a gente vai falar, por exemplo, daquela atividade da SAP. Então, a gestão de documento é o conjunto de processos que envolve armazenamento, organização, uso inteligente dos arquivos da empresa, e ele pode ser física ou digitalmente. Então, qual que é a ideia aqui? É você entrar e conseguir saber exatamente para que serve cada documento. Você saber quem que é o responsável por aquilo, se ele precisa de uma ou mais cópias, por quanto tempo eu vou precisar daquele documento. Vamos supor que eu esteja fazendo um livro. E aí eu vou ter, vamos fazer uma biografia da Cora Coralina. E aí eu vou ter que falar sobre quando ela nasceu, quais foram os principais poemas dela, quando que ela faleceu, onde que ela nasceu. Tudo isso eu vou tendo que organizar e deixar aquilo de mais fácil possível para quem for mexer.
eu vou precisar disso só até o final do livro. Depois que eu terminar o livro, eu posso pegar e jogar tudo fora, já que meu livro foi finalizado. Posso fazer isso? Então, beleza. Então, eu vou precisar de algo que seja de fácil acesso, só para aquele momento. Então, não preciso guardar num lugar que eu vou precisar daquilo daqui 10 anos. Então, isso que vocês têm que pensar quando a gente fala de gestão de documentos. A gestão de documentos é diferente de arquivamento apenas. Tá? O arquivamento ele tem várias técnicas que a gente vai estudar na próxima aula. E aí, sobre isso, gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem pontuar mais alguma coisa? Bom, professora, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Daniel? Para mim tá tranquilo também. A Raíssa que falou? Quem que falou? Foi a Raíssa. Tranquilo. Não, beleza. Para a atividade de vocês estão com dúvida, precisam de ajuda com alguma coisa? Ou vocês conseguem seguir disso que eu expliquei? Vocês conseguem finalizar por lá? Sim, ó, eu acho que sim. Professora, eu só tenho uma dúvida aqui na parte que tem no conteúdo do curso, a primeira, que são técnicas de estudo para EAD. Quando a gente fez atividade, a gente foi direcionado a fazer um questionário e tal. Nessa parte, era apenas para fazer aquele questionário ou tinha algo a mais? Não é só o questionário, era mais para vocês se ambientarem mesmo aqui no ambiente de vocês, no ambiente de estudo. Ah, sim. Então, a situação de aprendizado começou, então, exatamente agora. Isso, de aprendizado mesmo foi agora, essa parte de conteúdo, né? Aquela primeira semana, que foi até o dia 15, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Isso, até o dia 15, a gente fez só a ambientação de vocês, que era para vocês entender como que funciona estudar à distância, se bem que vocês já estão bem acostumados, né? Mas a gente sempre tem que passar. Sim, tá ok. Uma coisa que é importante falar, porque a gente vai entrar nesse tema mais para frente, mas eu acho bom mostrar para vocês, porque vocês vão ter que fazer isso na próxima atividade. Então, eu já vou compartilhar uma tela e mostrar o que é um fluxograma. O fluxograma, ele vai entrar mostrando o sentido que as coisas devem seguir. Então, vocês vão ter que apresentar lá o fluxograma da... Deixa eu só olhar certinho aqui. Senão, acabo falando besteira para vocês. A partir do roteiro diagnóstico, vocês têm que construir um fluxograma das etapas. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu preciso higienizar os documentos. Então, eu venho aqui e coloco um início, higienizar os documentos. Aí, depois, vocês vão colocando cada etapa, uma depois da outra. Tá? É isso que é um fluxograma. E aí, depois, vocês finalizam esse fluxograma na etapa final da organização de documentos. Eu só não vou entrar em muitos detalhes sobre formas e se entra num sim, num não, essas coisas, porque a gente vai ter a parte de fluxograma lá no capítulo 5. Então, mas se vocês já quiserem dar uma olhada para ver como que funciona um pouco melhor, vocês podem olhar. Mas isso aqui é mais para apresentar para vocês, porque vocês vão ter que fazer um fluxograma na segunda etapa da SAP 1. Tá bom? Ficou claro? O que é um fluxograma? Sim, professora.
Sim, ficou claro. Então, beleza. Não, gente, então é isso. Professor, Oi, pode falar. só uma pergunta. Essa aula online vai ser toda quarta-feira, né? 7 horas? Isso, toda quarta-feira, às 7 horas. É que pode ser que eu chegue um pouco atrasado por causa da escola, que atrasa um pouco os ônibus. Ah, entendi. Gente, eu posso ver aqui se a gente consegue atrasar um pouco essa aula. Para todo mundo ficaria melhor uns 20 minutos depois? Por mim, tudo bem. Pra mim tá tranquilo também. Então, eu vou conversar aqui com o pessoal, que aí, dependendo, a gente faz um pouco depois dessa aula, tá? Mas eu envio a notificação para vocês lá pelo AVA, ou as meninas da monitoria enviam para vocês. Professor, envie esse slide, por favor, se for possível. Envio sim. Eu só não vou enviar ele completo, porque ele tá também o conteúdo das próximas aulas. Da próxima aula. Ok. Mas eu envio uma parte dele sim. Eu- Mas, gente, se vocês quiserem, já vão estudando, deem uma olhada no capítulo 4 e no capítulo 5. Que aí a gente já vai evoluindo um pouco no conteúdo. Ok. Tá bom? E que para quem não leu ainda, já corre para ler o capítulo 2 e 3 do livro da UC1. Professora, Oi. aí aquela atividade que você falou pra gente no início, a gente vai fazer com esses conteúdos da UC1 e 2, né? Não, aquela primeira atividade é só o conteúdo da UC1. Ah, sim. Que aí, por exemplo, passar P1, com o capítulo 2 e 3 vocês conseguem resolver. E aí, o capítulo 4, 5 e 6 é mais para SAP 2. Ok. Tá? Só o fluxograma que eu expliquei agora, porque fluxograma tem um monte de tipo de fluxograma, tem vários critérios. Então, achei melhor já apresentar um pouquinho o que é um fluxograma para vocês entenderem o que é para fazer na próxima etapa da SAP 1. Aham. Tá bom? Mas a UC2 vocês só vão usar depois do dia 15 mesmo. E aí, se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa. Deixa eu só ver quem que tá online aqui. Ah. Jéssica. A Jéssica é a Jéssica da Cruz Santana? Ih, gente, acho que ela não tá ouvindo a aula não, hein? Bom, pessoal, quem já me enviou a atividade, eu já dei uma lida. E aí eu vou conversar com vocês por mensagem, tá bom? Lá no AVA. Que eu queria pontuar algumas coisinhas. Mas de um modo geral, vocês foram bem. Gostei das respostas de vocês. E aí a gente só pontua algumas coisas. Tá bom? Beleza. Então tá, gente. Eu vou encerrar então a nossa aula por aqui. Que já que vocês não têm dúvida, o conteúdo era mais para a gente situar um pouco e entender o que era para fazer. E eu acho que agora ficou bem simples de mexer lá no AVA, né? Alguém está tendo problema para usar no celular? Eu tentei em 2 smartphones, professor. 2, não, foram 3 smartphones Android. E não tem como ver a apresentação, como você mostrou aí, que mostra marronzinho aí tem a apresentação. Tem 21 páginas.
Não tem Aham. como mostrar ela completa, mesmo colocando no modo computador. Entendi. Não, então tá. Mas aí você entendeu que se você tem lá na estante de livro, você consegue acessar o conteúdo, né? Sim, sim, também conversei com um dos coordenadores aqui do Senai Linhares, e ele disponibilizou também o computador Ai, que para bom. eu poder usar. Ai, que bom. Então tá bom. Ok. Né? Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Eu vou tentar mandar algumas coisas também para vocês durante a semana, para vocês verem se tem mais alguma dúvida, dar uma pontuada um pouco melhor nessa parte de documentos. E aí a gente vai se falando. Oi, Professor, Matheus, pode falar. o Daniel aí comentou sobre algumas falhas de acesso, e Uhum. na minha turma aqui do Senai, algumas pessoas teve uma dificuldade para conseguir entrar na plataforma. Então, acredito que algumas pessoas podem ficar atrasadas, e possa ser essa questão. Eu não sei como que ficou, mas estava tendo algumas dificuldades de acesso. Aí, só mais para notificar. Entendi. Matheus, se você tiver como falar para os seus colegas já falar dessa web aula que a gente está tendo, eu enviei também um e-mail para o coordenador da unidade de vocês, falando que realmente alguns alunos não conseguiram acessar e a gente não está conseguindo contato com eles. Às vezes a gente não tem o WhatsApp deles, às vezes o único e-mail que a gente tem de vocês é o e-mail do Senai. E alguns de vocês eu sei que nem tem acesso a esse e-mail. Então, a gente pediu uma força para conseguir acessar esse conteúdo com vocês. Pode falar, Daniel. Lá na estante de conteúdo do curso, do conteúdo virtual, assim como ele falou que muitos não estavam conseguindo ter o acesso ou ver completamente, eu também tive isso. E aí, ontem, a partir de ontem, eu fui na casa da colega minha, como ela tem notebook, aí eu fui no site, abri no conteúdo virtual e tirei foto de todas as páginas que eu pude tirar para estudar aqui em casa. Caso seus colegas que não estão conseguindo fazer isso, Matheus, ter o acesso pelo smartphone, fala com eles para pedir um colega que tem computador para utilizar ou tirar foto mesmo. É ok, a gente tem um grupo no WhatsApp, e algumas pessoas, possivelmente, eu acho que nem na quarta vai poder estar presente, mas geralmente a gente manda as informações, então vou deixar mais por dentro. Valeu, mano. Ah, não, beleza. Entende? Gente, se vocês têm algum representante de sala, Bom, na minha sala tem o Thier, acho que ele tá aqui na turma também. é o Thier, que aí a gente pode conversar um pouco melhor, porque assim, para eu colocar um grupo todo do WhatsApp aqui para o pessoal do Senai, é difícil de acompanhar até. Porque eu sei que às vezes vocês conversam coisas aleatórias, não é só coisas do curso. Então, para as meninas, não dá para a gente ficar acompanhando um grupo de vocês. Mas aí eu posso falar com alguém que seja um representante de sala de vocês, e aí a gente consegue organizar um pouco melhor, até para passar algumas informações. Às vezes a gente tem uma atividade importante ou alguma dica importante, a gente passa para esse representante. É uma boa Ô, ideia, eu acho professor, que assim vai ficar melhor. Então tá. ou a senhora pode fazer o seguinte, professor, criar o WhatsApp, sim, ou pode ser só a senhora ou alguém, assim como a senhora, como admin, e só você configurar e nisso você é a única que pode mandar. Pode ser também. Né? Então, eu vou ver aqui qual que é a melhor opção. E aí, se vocês puderem me mandar o contato de vocês no nosso AVA,
eu agradeço bastante, que aí eu já passo aqui, já coloco na planilha de acompanhamento de vocês, Ok. tá bom? Mas aí me mandem lá no Ava, que aí fica mais fácil de organizar isso, porque aqui acaba ficando um pouco perdido. Tá bom? Calma aí, professor, só uma pergunta mesmo. O AVA, pode falar. ele é o que mesmo? O Ava é um ambiente virtual de aprendizado. É a plataforma que vocês usam para acessar o curso. É aquela onde que eu mostrei, esse aqui, ó. Esse aqui é o Ava. Então, se vocês me mandam mensagem, eu tenho acesso aqui. Ó, até o Daniel mandou mensagem avisando que já estava na aula. Então, eu tenho acesso ao conteúdo de vocês, a quem me mandou mensagem e tal. Entendeu? Ok, ok. Bom, galera, é isso. Então, a gente ficou de passar. Tia, se você puder me mandar o seu contato lá no Ava ou por e-mail mesmo, aí a gente organiza essa parte de mensagens e tal. Quanto ao conteúdo, a gente tem o próximo encontro. No dia 1º, e aí a gente vai falar sobre os arquivamentos. Tá bom? Aguardo vocês. E se vocês puderem também já falar para o pessoal, gente, tem uma web aula hoje, tal, participa lá. Ajuda bastante. Ok, professor. E, professor, eu posso fazer um comentário assim, enquanto curioso? Acho que não tem nada a ver com o curso. Pode. O seu nome é Joana Dark, certo? Certo. Aqui em Linhares, o nome da companhia de ônibus e tal, de coletivo, se chama Joana Dark. Eu acho que talvez os meninos devem perceber. Sério? senhora é Não, rica? não sabia não. Oi? A senhora é rica? Olha, queria ser, viu? Não, mas o meu nome, gente... Vocês conhecem Joana Dark, certo? Certo. A história real. Não entendo. Então, a minha mãe, ela queria muito ter uma filha. E aí, quando ela engravidou, ela fez uma promessa para Joana Dark, que se ela tivesse uma menina, ia ser o nome da santa. E cá estou, Joana Dark. Sim. Muito bonito, professor. Muito obrigada, gente. Ó, agora eu vou encerrar, que daqui a pouco já começa a minha próxima aula, tá bom? Vejo vocês na próxima quarta. Tenham uma boa noite e boa semana de estudo. Até mais, Boa doutora. noite, Tchau. professora. Valeu, obrigado. Igualmente. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.